Imagine um mundo sem a influência de Friedrich Nietzsche, um mundo desprovido do poderoso questionamento dos tradicionais valores que ele defendeu. As ideias profundas e provocativas de Nietzsche deixaram uma marca indelével no campo da filosofia, desafiando-nos a repensar as nossas crenças mais profundas. Seu trabalho continua a moldar o pensamento contemporâneo, impulsionando-nos para explorarmos além dos limites da sabedoria convencional. Os ecos da influência de Nietzsche reverberam através do tempo, tocando cada canto do discurso intelectual. Junte-se a nós enquanto viajamos pela vida e obra deste filósofo excepcional. Nascido em 15 de outubro de 1844 em Rock, na Prússia, Friedrich Nietzsche estava destinado pela grandeza. Filho de um pastor luterano, a infância de Nietzsche foi impregnada na tradição religiosa. Sua infância, no entanto, foi marcada pela tragédia com a morte prematura de seu pai. Apesar disso, Nietzsche encontrou consolo na educação. Ele foi enviado para uma prestigiada escola, a Schopfort, onde uma curiosidade intelectual foi nutrida. E ele desenvolveu um profundo amor pela literatura e música. Seu brilho em línguas clássicas lhe rendeu uma cátedra na Universidade de Basileia, posição que ele assumiu na tenra idade de 24 anos. Aqui, Nietzsche mergulhou no mundo de antigos textos gregos e romanos, gerando as sementes para seu futuro esforço filosófico. Essa exposição precoce às atividades religiosas e intelectuais iriam servir de base para suas ideias filosóficas posteriores. A jornada intelectual de Nietzsche realmente começou durante seu mandato na Universidade de Basileia. Aqui, esta mente brilhante, armada com uma paixão pela literatura e pela música, encontrou ele mesmo atração para o reino da filologia clássica. Seu fascínio pelos antigos textos e linguagens o levaram a uma cátedra, cargo que ocupou com grande habilidade. Sua carreira, porém, não se limitou apenas à academia. Nietzsche era um homem de pensamentos profundos, e seu intelecto recusou-se a ser contido dentro dos limites tradicionais da busca acadêmica. Suas ideias filosóficas começaram a germinar, enraizando-se no solo fértil de sua mente, brotando em pensamentos que em breve revolucionariam a filosofia ocidental. Em um movimento ousado, Nietzsche renunciou à sua cidadania prussiana. Este ato foi mais do que uma declaração política. Foi um ato de libertação, uma libertação de si mesmo das restrições da nacionalidade, um passo para se tornar um verdadeiro cidadão do mundo. Nietzsche escolheu existir além das fronteiras, no reino das ideias e intelecto. No entanto, a vida tinha os seus próprios planos. A saúde de Nietzsche começou a piorar, forçando-o a uma aposentadoria precoce da vida acadêmica que tanto amava. Foi um golpe cruel, mas Nietzsche não era de ser facilmente derrotado. Seu espírito permaneceu intacto. Sua mente não se intimidou. Sua jornada intelectual, longe de terminar, foi apenas tomando um novo caminho. Este caminho o levou embora das salas de aula de Basileia e mergulhou mais profundamente no deserto filosófico. Sua saúde precária, embora fosse um obstáculo, não conseguiu diminuir seu ardor intelectual. Foi durante esse período de solidão forçada que o pensamento filosófico de Nietzsche e suas ideias realmente começaram a florescer. Sua mente, livre das exigências da academia, começou a explorar territórios desconhecidos. Esta exploração, embora nascida da adversidade, resultaria em alguns dos mais influentes conceitos filosóficos na história. Apesar dos desafios de sua saúde, a busca intelectual de Nietzsche era imparável, levando ao nascimento de algumas das mais influentes ideias filosóficas. Sua jornada é um testemunho do poder do espírito humano e sua sede insaciável de conhecimento. As ideias filosóficas de Nietzsche encapsuladas em suas obras como Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e A Genealogia da Moral, deixaram uma marca indelével na filosofia ocidental. Essas obras-primas servem como a base do pensamento nietzschiano, desafiando a sabedoria convencional e ultrapassando os limites do questionamento filosófico. Assim Falou Zaratustra nos apresenta o conceito de Ubermensch ou super-homem, um novo tipo de humano que se elevaria acima da moral e restrições da sociedade, criando valores que surgem da afirmação da vida em vez de uma negação ou fuga dela. Esta figura incorpora a ideia da crítica de Nietzsche da moralidade tradicional e sua visão do potencial humano. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche introduz a ideia da vontade de poder, um direito fundamental que ele acreditava estar subjacente à ação de todos os seres humanos. Para Nietzsche, a vontade de poder não se trata de dominar os outros, mas sim sobre autodomínio e autocriação, expressão que vem com ele. Em A Genealogia da Moral, investiga as origens e evolução dos valores morais. Aqui Nietzsche argumenta que nossos valores morais foram moldados como um escravo da moralidade, que valoriza coisas como humildade e simpatia, em oposição a um domínio da moralidade, que valoriza o orgulho, força e nobreza. Ele sugere que nossa moralidade atual foi moldada por um ressentimento dos poderosos, dos fracos, levando a uma negação da afirmação dos valores da vida.
Finalmente, o conceito de eterno retorno, a ideia de que todos os eventos se repetirão infinitamente, serve como um teste decisivo para a afirmação da vida. Nietzsche nos pede que imaginemos como reagiríamos se estivéssemos cientes que teríamos que viver nossas vidas repetidas vezes exatamente da mesma forma e caminho. A pessoa que pode afirmar tal vida, sugere Nietzsche, é aquela que não ama verdadeiramente a vida. As ideias filosóficas de Nietzsche não apenas desafiam o pensamento convencional de sua época, mas continuam a fazê-lo até hoje. Seus conceitos provocativos continuam a estimular o debate, inspirar a reinterpretação e nos desafia a questionar nossos próprios valores e suposições. A influência de Friedrich Nietzsche estende-se muito além de sua vida, deixando um legado duradouro que continua a inspirar e desafiar os pensadores de hoje. Seu pensamento e ideias provocadoras deixaram uma marca indelével no rosto da filosofia contemporânea. A filosofia de Nietzsche, particularmente sua crítica à moralidade tradicional, deu origem a uma multidão de debates. Sua afirmação de que Deus está morto e sua subsequente exploração das implicações desse pensamento abalaram os fundamentos do pensamento convencional, levando a discussões intensas que continuam até hoje. Suas críticas ousadas da moralidade, religião e o significado da vida desencadeou uma nova era de investigação filosófica. Nietzsche é também considerado um precursor existencialismo, um movimento filosófico que enfatiza a existência individual, liberdade e escolha. Sua afirmação de que a vida carece de significado objetivo e que os indivíduos devem criar seu próprio propósito ressoa com o pensamento existencialista. Seu trabalho, de muitas maneiras, lançou as bases para o existencialismo, inspirando futuros filósofos como Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Suas ideias sobre a vontade de poder, o super-homem e o eterno retorno foram amplamente estudados, interpretados e incorporados em várias teorias filosóficas e psicológicas. A influência de Nietzsche é evidente, não apenas na filosofia, mas também na literatura, psicologia e até mesmo cultura popular. Friedrich Nietzsche, apesar de seu curto e muitas vezes difícil vida, continua sendo uma figura imponente da filosofia. Seu trabalho é um testemunho do poder do questionamento e desafio das normas aceitas. Me ajude a sustentar esta página. Eu vendo produtos como afiliado. Acessem o link de meus produtos na minha bio, na descrição ou no primeiro comentário. Obrigado.